Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que observou a tentativa de golpe de Estado na Alemanha na semana passada. Tudo aquilo pareceu um pouco extravagante, nomeadamente vindo da Alemanha, mas por outro lado também nos esquecemos muitas vezes que na Alemanha acontecem as coisas mais inesperadas deste ponto de vista, nomeadamente do lado da extrema-esquerda, tanto como do lado da extrema-direita. Aparentemente, a tentativa de golpe foi desta vez do lado da extrema-direita. Como é que observou toda esta situação, embaixador? A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, preocupou-se essencialmente, até porque não existia, digamos, existiu como Estado ao nível da criação das zonas de influência americana, francesa, inglesa, e só muito mais tarde, com a possibilidade de se criar a RFA e a seguir com a unificação alemã depois do fim da Guerra Fria. A Alemanha viveu no início e desde o princípio com uma preocupação essencial que era a luta contra o comunismo. E inclusivamente na própria Constituição Alemã isso estava expresso. Não quer dizer que isto absolvesse minimamente o nazismo, mas de certa maneira ficou residualmente, eu não diria absolvido, mas há setores de extrema-direita que se mantiveram na Alemanha no pós-nazismo que nunca foram objeto de uma perseguição tão forte, particularmente aqueles que não estavam envolvidos nos crimes do nazismo, do que aquilo que cheirava a comunismo. Tendo em conta que o comunismo era aquilo que dividia a Alemanha, e, portanto, por ali, pelo meio da Alemanha, passava a fronteira da Guerra Fria. E, portanto, houve sempre, particularmente com laivos nacionalistas e saudosistas, movimentos de extrema-direita na Alemanha, em particular na zona sul, Baden-Württemberg, na Baviera. Houve sempre houve um famoso movimento que nunca chegou a ter expressão nacional, porque nunca conseguiu passar o limiar dos 5%, que era importante para entrar para o Bundestag, mas chegou a estar em alguns governos de Estados, que era o NPD. Era uma coisa dos anos 70, 60, entre os anos 60 e 70. O NPD depois desapareceu e agora, mais recentemente, nós tivemos aquilo que era a AfD, a Alternativa para a Alemanha, que era um movimento também de extrema-direita e reconhecidamente de extrema-direita, que são identificáveis, porquê? Por uma agenda normalmente antissemita, com uma linguagem de violência, de desculpabilização do passado, de procura de ir buscar alguns elementos nacionalistas, federadores de uma glória anterior. Descobriu-se Mas que agora, desta vez tem assento no Parlamento Europeu, perdão, no a Parlamento AfD, Alemão, exatamente, a AfD teve assento e no com uma Parlamento. força significativa, aliás. Força significativa, no entanto, que nestas últimas eleições, digamos, não subiu tanto quanto se estava à espera. Certo. E a resistência dos partidos tradicionais foi maior do que aquilo que se esperava. Esperava-se que a AfD tivesse uma grande expressão. Este caso é um caso estranho. Nós sabemos que os serviços secretos alemães são muito eficazes, quer na parte exterior, quer na sua política, na parte exterior, quer interior. Foram montados, foram montados pelos americanos no final da Segunda Guerra Mundial e têm uma agenda interna de proteção do Estado. Proteção do Estado, proteção da Constituição. E aí tiveram que enfrentar durante muitos anos movimentos de extrema-esquerda, lembramos do Baader-Meinhof, movimentos de ruptura e de grande violência contra o Estado. Eh, Agora, aparentemente, os movimentos de extrema-esquerda desapareceram, ou pelo menos não são tão visíveis, particularmente em termos de ameaça para o Estado, e agora deu-se conta que havia um movimento nacionalista que procurava criar uma espécie de um quarto Reich à volta de um príncipe, enfim, da aristocracia remanescente, e que tinha ligações ao exército e que planeou e que teve eu diria, um impulso grande durante a pandemia. A pandemia, como se viu um pouco por todo o mundo, até em Portugal, mas muito nos Estados Unidos, e hoje essas coisas propagam-se com mais facilidade de país para país, em função das redes sociais, etc.
nós verificamos que criou-se a ideia, a certa altura, e na Alemanha isso teve impacto, aqui em Portugal também, de que o mundo estava nas mãos de um Estado chamado Estado Profundo, Deep State, que nos controla a todos, que no fundo inventou a Covid e inventou as vacinas para nos controlar e para criar mecanismos para nos controlar, e que o que é preciso é reagir a isto, não respeitar as leis do Estado, não pagar impostos e tentar, digamos, fugir deste controlo imenso. E depois estes grupos ligam-se àqueles que têm estas tradicionais teorias da conspiração, quer a conspiração judaica internacional, quer a conspiração de Bilderberg e outras que tais. Portanto, fazem parte de umas teorias da conspiração, algumas legítimas. As pessoas têm direito de pensar o que é. A ilegitimidade começa no momento em que essas teorias da conspiração põem em causa interesses protegidos pelas Constituições. E, portanto, isso aqui em Portugal viu-se esse limite em certa altura, e na Alemanha, pelos vistos, também. A certa altura, este grupo, e é este o primeiro momento de afirmação deste grupo, tentou fazer o rapto do Ministro da Saúde. E tentou fazer o rapto do Ministro da Saúde e isto foi detectado. E foi a partir do fio desse rapto do Ministro da Saúde, tinha a ver com a pandemia, naturalmente, que foi possível encontrar uma estrutura política com o seu braço armado militar, de antigos militares, que procurou, que tinha ações e que tinham planos, aparentemente, para matar pessoas, para invadir o Parlamento e para tomar o poder. Eu devo confessar que, quando vi isto pela primeira vez na imprensa, e nos primeiros dias, nas primeiras horas, eu achei tão estranho, quer dizer, tomar o poder na Alemanha, digamos, num Estado com a dimensão que tem, com as estruturas de segurança que tem, tomar o poder na Alemanha. Mas, pelos vistos, as autoridades alemãs, e não estamos a falar de pessoas ou de direita ou de esquerda, estamos a falar de todos, estão muito preocupadas com isto, o que significa que o que foi encontrado em matéria de organização, e ao que parece isto envolve milhares de pessoas, e de tal maneira envolve milhares de pessoas, que para além das 20 e tal pessoas que foram presas na Alemanha, foram presas pessoas na Itália e na Áustria, creio eu. Portanto, estamos aqui a falar de um mundo que terá a sua importância, a razão pela qual eles saltaram para o terreno. Dir-me-á, mas isto tem alguma coisa a ver com a AfD? Bom, aparentemente algumas das pessoas que estão nestas ações conspirativas tinham sido antigos militantes da AfD. Mas, naturalmente, os partidos legais, como é o caso da AfD, devem estar muito protegidos e evitar, naturalmente, que esses grupos mais extremistas e violentos possam, digamos, poluir a ação política, porque isso seria o caminho para a ilegalização da própria AfD. E, portanto, as coisas estão neste campo. Mas talvez se essa ligação no interior da Alemanha, e nomeadamente com esse partido, que assumidamente se diz neonazi, se é difícil estabelecer essa ligação. Embaixador, pergunto-lhe se lhe parece que é possível estabelecer uma ligação mais europeia, isto é, como acaba de dizer, há gente que foi presa em Itália, na Áustria, haverá boas razões para podermos construir uma teoria da conspiração europeia de extrema-direita? Não me parece que haja em termos de conspiração, em termos de ligações políticas, em termos de afinidades ideológicas, naturalmente que há, e em outros países. Aliás, os Estados Unidos contribuíram para isso de forma não expectável. Nós nunca tínhamos ouvido falar da extrema-direita dos Estados Unidos organizada. Falávamos do Tea Party, falava-se de outras coisas, mas nunca se tinha visto verdadeiramente a extrema-direita organizada. E nós verificamos que com a subida de Donald Trump e com o surgimento de Steve Bannon, Steve Bannon apareceu como um promotor dessas ideias e, mais do que isso, queria criar na Europa uma espécie de academia de formação de pessoas de extrema-direita. Era uma coisa na Itália. E Não que sei eu se... creio que foi criada e funciona, se não estou em erro, não é? Apesar do Ótimo, senhor se ter posto a andar no entretanto, é verdade. a academia na Itália funciona. Há aqui uma coisa que para mim é sempre o fator de, de, de separação das águas. As pessoas podem ter as ideias que tiverem e quiserem as ideias que tiverem e dir-me, mas até as ideias de extrema-direita, desde que as ideias que as pessoas tenham não contrariem os princípios constitucionais, as pessoas podem e devem ser autorizadas a ter essas ideias, desde que não contrariem os princípios constitucionais e não ponham em causa a ordem constitucional. Quer dizer, e, portanto, isso é tanto válido para a extrema-direita como para a extrema-esquerda.
claro. Portanto, quando se vê, às vezes, a tentativa de equiparação destas coisas, nós temos de pensar o seguinte: os partidos que respeitam as Constituições devem poder exercer os seus direitos de expressão e de levar à prática essas mesmas ideias. A partir do momento em que esse limiar toca princípios constitucionais e toca valores constitucionais, aí os órgãos devem trabalhar. E, portanto, na Europa, eu não acredito que haja uma espécie de uma conspiração internacional de extrema-direita. Acho que é uma coordenação internacional entre os grupos de extrema-direita que vão surgindo, sei lá, em França, Marine Le Pen e o seu grupo, em Itália, curiosamente, agora com a chegada ao poder da primeira-ministra italiana, em Portugal, o partido que conhecemos, em Espanha, o Vox, partidos, o Vlaams Blok na Holanda, o AfD, tudo isto, há em todo lado, há estes partidos de extrema-direita, como há outros partidos de outra natureza. E há uma criação de uma espécie de uma ligação entre eles. E há fundações que pagam isso, e tem-se vindo a revelar algumas redes. É preciso que isso seja transparente. E é preciso Agora, o que é preciso é garantir que isso não significa que esses partidos se organizam e se mobilizam de forma ilegal, no sentido de tentar derrubar os Estados por vias não democráticas. Aí sim, aí entram o que entrou agora na Alemanha, as polícias. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.